Oi, boa noite. Os estudos que eu irei mostrá-los é terrível, é catastrófico, apocalíptico. Praticamente, a Islândia declarou risco de segurança nacional. Isso vai refletir em todo o planeta. Se já estava pior agora, está terrível. Terrível, senhores. São múltiplos fatores combinados que estão levando a espécie humana à extinção. E ninguém fala isso para vocês de uma forma tão aberta como eu. Temos Copa do Mundo, é Carnaval, é Dia dos Namorados, patati patatá. Senhores, mas anotem o que eu estou dizendo. Vai chegar um determinado momento que esses meios de distração não vai mais servir de nada. Tamanha vai ser a dor sobre a humanidade. Tá bom? É importante ver o joguinho. Vamos ver o jogo. Vamos para o Brasil. Vamos ver o jogo do Flamengo. Vamos aproveitar. Eu sou a favor disso. Vamos aproveitar. Vamos passear. Meus amigos, mas aproveitem enquanto ainda é tempo. Observe essa imagem. Manto de gelo da Groenlândia. E abaixo ali, escrito influxo de água de degelo da geleira. E aqui nós vemos, nessa animação, a MOC, corrente quente, salgada. O que acontece? O fluxo ele está mais lento. Observe essa imagem aqui. Tá? Conforme o gelo, né, da Groenlândia, ou gelo polar, glacial, ele vai derretendo, ele leva água doce, né, e fria para o mar. Ele está interrompendo o quê? O fluxo natural da corrente oceânica. Como resultado, está tendo um resfriamento incomum das águas do Atlântico Norte, próximo da Groenlândia, próximo à Islândia. O que acontece, meus amigos? É o seguinte, as correntes oceânicas transportam calor pelo oceano. Então, enquanto o restante do planeta, os oceanos estão fervendo, na Groenlândia está esfriando. Está esfriando. Está deixando os cientistas apavorados, impactados, tá? Mas já resumindo aqui para vocês, antes de passar as demais informações, tudo isso é reflexo do calor. Esse colapso da MOC, do transporte de calor do oceano, inclusive, o planeta pode até gelar, por incrível que pareça, né? Conforme gelar temporariamente, durante alguns anos, principalmente ali na costa leste dos Estados Unidos, igual no filme O Dia Depois de Amanhã. Quem vê esse filme, coloca nos comentários. Então, o que é ficção está se tornando realidade. Tá? Então, o derretimento é uma reação em cadeia. Provoca o degelo afeta as correntes oceânicas, transportando água doce e barrando ali o caminho das correntes oceânicas. É uma verdadeira aberração. Seu like, seu joinha é de extrema importância, sempre de olhos no céu. Todo mundo distraído com o caso Mike, mas ninguém está vendo isso aqui. Ó. Todo mundo distraído com o suposto UFO, mas ninguém está vendo isso aqui. Isso aqui que nos interessa, senhores. Agora vejam o que está acontecendo pelo mundo. Minas Gerais, dia 12 de junho. Mais outra levada dela, mas agora ela só veio com vento. E detalhe, em pleno outono, tá? Vocês estão vendo a precipitação agressiva, típico de verão. Típica de verão para nós aqui. Isso está acontecendo no outono. Mas daqui a pouco, imagina, no inverno cair numa chuva dessa. Ninguém está vendo isso aqui. Ninguém dá bola para isso aqui. Tem condição. Isso aqui é o fim do mundo. Isso aqui já é o início do fim. Isso aqui ninguém valoriza. Ninguém percebe. Ninguém vê. Não. É o efeito Elminha. Esse vídeo que vocês estão vendo aqui chegou a levar pessoas. Já publiquei vídeo sobre isso, tá? As pessoas tiveram que se agarrar, tá? Loucura isso, aconteceu na Índia.
तोड़ दे। E olha que o El Niño não está nem formado, né? Tem essa. Aí vocês vendo tudo isso. Super El Niño, com mais de 4 graus acima da média. Uma verdadeira aberração. O que esperar desse El Niño? O que esperar disso? Fatores geopolíticos. Fatores geopolíticos que eu chamo de fatores malditos. Está sendo gasto quantidade gigantesca de dinheiro. Ao invés de mitigar esses fenômenos, estão gastando as potências uma quantidade de dinheiro, gigantesca de dinheiro em armas, em armamentos, armas nucleares. Estreito do Mar Vermelho bloqueado, Estreito de Hormuz bloqueado. Está arregaçando com a nossa economia, com a economia mundial. Eu digo para vocês, quando chega no verão, todo mundo aqui na região serrana fica com medo. Todo mundo fica com medo. O pessoal saindo do trabalho, olhando para o céu, aquela nuvem toda escura. Fica todo mundo com medo. Todo mundo com medo. Todo mundo com medo. É isso. Então, meus amigos, são vários países afetados. Não importa se é país europeu, se é país asiático, se é os Estados Unidos, Brasil, cada país está sendo afetado de uma forma, né? Brasil 247, mancha fria no Oceano Atlântico intriga cientistas enquanto o planeta bate recordes de calor, né? Então, o calor ele provoca também esse período de situações de resfriamento em alguns pontos. Um exemplo disso, quando ocorre deslocamento de massa polar, não significa que a Terra está esfriando. O próprio calor ele provoca deslocamentos incomuns, né? Por exemplo, na Antártida, às vezes, ondas de calor na estratosfera empurram as massas de ar polar, né, provocam deformações no vórtice polar, empurrando, usando esse termo bem coloquial, bem fácil, bem simples, né? Empurram massas, né, polares para dentro dos continentes, né, do país, igual a Argentina, dentro do Brasil. Gela tudo, mas não significa que a Terra está esfriando. É isso que as pessoas precisam entender. Vamos lá. Enquanto a maior parte do planeta, matéria muito boa inclusive, tá? Enquanto a maior parte do planeta enfrenta um aumento generalizado de temperaturas e quebra de recordes sucessivos de calor, uma região específica, localizada no Oceano Atlântico Norte, desafia completamente as tendências globais observadas, situada logo ao sul da Groenlândia. Essa misteriosa área registra um resfriamento contínuo e acentuado que intriga os pesquisadores modernos e acende alertas urgentes sobre o futuro do sistema climático no planeta. É muito importante vocês entenderem o mínimo de ciência, isso é muito importante, porque você entendendo de ciência, você não se torna um cidadão ignorante. Porque a pior coisa que tem é você ser ignorante. O que significa ignorante? Não é oportunidade de estudo, são pessoas que não querem abrir a mente, que não querem enxergar a verdade. Ignorante significa isso. Falta de conhecimento, mas você não querer enxergar a verdade, você distorcer. Por exemplo, eu falo vermelho, você entende azul. Isso é ignorância. Tá? Por que o Atlântico Norte apresenta uma queda de temperatura normal? O fenômeno conhecido popularmente no meio científico como a mancha fria refere-se a uma vasta extensão oceânica que tem se comportado de maneira totalmente oposta ao aquecimento global
nas últimas décadas. Estudos recentes indicam de forma clara que essa porção líquida sofreu uma redução térmica até de 1 grau Celsius, estabelecendo um forte contraste com as demais regiões terrestres. Bom, uma matéria muito boa, né? Vale a pena até fazer uma live a respeito disso aqui. Eu vou ampliar essa imagem, estou mostrando a imagem, é mais fácil para todo mundo entender. Então, vemos aqui a Groenlândia, o Mar da Noruega, não é? A Islândia bem aqui. Então, observem essa. É como se fosse um rio, tá? As correntes oceânicas são como se fossem rios que transportam água quente para o oceano, né? Já parece já é algo feito por Deus, não é verdade? Nosso planeta ele tem uma mecânica incrível, né? Para gerar vida. Então, justamente, esses sistemas eles acontecem para poder equilibrar, o planeta ficar propício para abrigar a vida. Então, por isso que eu creio em Deus, tá? Porque isso daí não ia gerar, no ponto de vista, o planeta ele não ia se adaptar, criar esse tipo de condição sozinho, evoluindo no decorrer de milhões de anos. Não tem lógica, não é? Então é incrível. Então vejam isso. Observem aqui na ilustração a corrente oceânica, a Groenlândia e o afluxo de água do degelo da Groenlândia. Observem aqui essa ilustração aqui esbranquiçada, né, representando água doce, bloqueando aqui, ó, bloqueando a corrente oceânica, que tem o nome de Amok. Por exemplo, o resultado, não deixando transportar calor para o mar da Islândia. Foi decretada emergência, tá? Foi decretada emergência. A Islândia vai gelar. Aí detalhe, não é apenas isso não. Isso vai escangalhar também com o clima do planeta. Eu vou resumir aqui. Não vai ficar um vídeo grande, mas isso é bom, inclusive, fazer uma live a respeito disso, tá? Quais as consequências desse enfraquecimento na corrente oceânica? Por enquanto, acontece lá na Islândia. E enquanto outro local do planeta, o oceano ferve. Modificações drásticas nos padrões de precipitação global, intensificação de fenômenos meteorológicos extremos em várias nações, aumento do risco de inundações costeiras decorrentes do nível do mar, sem contar também a pesca, né? Provavelmente vai atrapalhar a pesca também. Então foi decretado praticamente emergência. Risco existencial. A Islândia eleva o potencial colapso do sistema oceânico à categoria de ameaça à segurança nacional. Ameaçou a segurança nacional, isso vai quebrar toda a estrutura da Islândia. Uma loucura. Amok. Ilustrações aqui mostram a Amok. Essa ilustração está muito boa. As correntes oceânicas são isso, um emaranhado, né, é como se fosse fitas, né? Se fosse uma fita. Essa fita de água, ela transporta calor. Então, observem aqui, ó. Quando a água desce, mais fria, depois ela aquece e sobe quente. Ela leva calor aonde está frio. Muito bacana, né? Tem um sistema que serve para equilibrar a temperatura do oceano. Se equilibrando a temperatura do oceano, o planeta não aquece ou não esfria. Também não provoca um impacto direto com a atmosfera. Mas todos esses padrões, eles estão sendo alterados. E eu venho falando isso desde 2019, tá? Para encerrar, rapidamente aqui o Fábio publicou aqui no Facebook, Fábio Luiz, professor Andy, veja essa notícia. O El Niño será muito mais forte e agressivo do que imaginávamos. Veja a temperatura do Oceano Pacífico Equatorial, como é que vai ficar em novembro. É inacreditável. Observem esse zero aqui. Abaixo do zero, Laninha. Acima do 0 grau, El Niño, tá? Porém, o normal seria essa linha tracejada aqui, mostrando meio grau. Meio grau acima do normal, El Niño. Meio grau abaixo do zero, Laninha. Porém, está 4 graus acima da média. É isso que tem gente distorcendo. Tem meteorologista falando que isso não é nada. 4 graus. Observe a diferença da linha tracejada. Aonde que foi elevado?
E tem gente falando que não vai dar nada. É o tal tapar sol com a peneira. Para não ficar um vídeo muito longo, vou encerrar por aqui. Até mais. Tchau.